Da psicologia, vamos falar agora, mais detalhadamente, saúde mental. Boa. Vamos lá. Então vamos pensar antes de mais nada, o que é saúde mental? E eu quero fazer a saúde mental muito com paralelo dentro de saúde física. Por que quando você tem um câncer, você entende que você tem que fazer um tratamento de começo ao fim, porque tem uma questão física que está aparecendo, e quando você tem um problema de saúde mental, você acha que não tem que tratar, mesmo que você esteja tendo ações que te geram prejuízo. Então as pessoas às vezes separam, elas acham que elas serem ansiosas demais não é um problema, ou elas estarem deprimidas demais não é um problema, ou pelo menos elas não falam porque o outro não entende um problema. Então quer dizer que a gente só tem um problema real se aquilo aparecer na pele? Ou a gente sentir assim como uma dor clara, alguma coisa? Exato, porque o que as pessoas hoje em dia elas têm o hábito de fazer? O que é aceitável? Eu quebrei a perna, então eu tenho que ficar lá, botar uma tala, sei lá, fazer um tratamento. Se eu tô com câncer, eu tenho um processo de tratamento. Então, se eu tô com uma dor de cabeça, é aceitável, eu tomo uma medicação. Então, tudo que a gente fala que é físico, parece que é palpável, as pessoas aceitam e respeitam e, em geral, elas até se ajudam. Quando eu falo que eu tenho crise de ansiedade, ou melhor, eu não falo, né? O outro não pode saber que eu tenho crise de ansiedade. Por quê? Como acontece isso? Porque a gente tem uma cultura que não valoriza ou não entende que os processos internos, eles são tão dolorosos ou tão necessários de tratamento como são necessárias as questões físicas visíveis. E se você não tá bem consigo mesmo, se você não tá bem com as suas relações, se você não tá se sentindo bem no dia a dia, todo o resto tende a piorar. A saúde mental é onde começa, é onde você consegue dar valor à vida. Se você não consegue olhar para isso com o mesmo cuidado, que é você cuidar da sua coluna ou ir na academia para ter um corpo bacana, também não vai adiantar não nada. vai adiantar. A saúde mental, na verdade, ela impulsiona para tudo. Exato. Ela que te direciona. Se você não tá bem com alguma coisa... vou lá na academia, malho, eu olho pro meu corpo e falo que eu tô gorda. Ou seja, o que é físico, visível, você vai cuidar. Mas a forma que você se vê, você não tá cuidando. E a saúde mental faria o quê? Ela faria com que você se olhasse com um processo de autocompaixão pelo seu esforço, pelas suas próprias formas, pelo seu autocuidado. Você se acharia bonita por outros caminhos, não necessariamente pelo tanto que você malhou. Claro que isso é positivo, é um reforçamento bacana, mas isso não pode invalidar, né? Tudo que você fez ali, todo aquele esforço físico, não pode ser invalidado, porque quando você se olha no espelho e você não tem uma boa relação com você, o teu grande problema é a tua saúde mental, não é teu físico. Que se houvesse uma conscientização também maior das pessoas entenderem, por exemplo, a depressão, por que as pessoas não falam? Porque muita gente fala, mas isso é frescura, você não tem nada. Exato. Então, eu acho que também se as pessoas pudessem ter uma outra consciência no auxílio de ajudar, de ouvir, o que está acontecendo, vamos tentar ver, vamos procurar ajuda, não precisa ter vergonha de contar para mim, isso também ajudaria muito, né? Isso é um problema real. E assim, vou até diferenciar, porque depressão virou tudo, né? Depressão, às vezes, eu tô triste, eu tô deprimida. Não, você tá com sentimentos sentimentos negativos que são possíveis de terem. As pessoas querem viver o tempo inteiro bem. O Instagram, essas redes sociais, a internet trouxe uma idealização de que todo mundo vive bem, todo mundo vive feliz. É o palco, como eu brinco com os meus pacientes, né? É um teatro maravilhoso que a gente vê ali dentro das redes sociais. A bagunça que tá na coxinha, ninguém mostra. E mostra. Os bastidores. Ninguém vai mostrar, né? Eu vou brincar aqui até com o seu estúdio. Todo mundo tá vendo estúdio bonito. Ninguém tá vendo a bagunça, ninguém tá olhando o chão, ninguém tá vendo nada. Mas é isso que as pessoas fazem o tempo inteiro. Elas querem ter a sensação positiva, elas só querem se sentir bem. E quando isso não é real, o que acaba acontecendo? Você se sente completamente deslocada. Você tem sentimentos negativos, não é ter depressão. Depressão é um quadro, é um transtorno que requer semanas de sintomas, no qual você tem desesperança com relação ao futuro, você tem um quadro muito mais real de frustração das suas ações, culpabilização, às vezes até ideação suicida, com formas realmente de como você faria, você tem perda de apetite ou ganho de muito peso, você tem várias outras sintomatologias que demonstram a gravidade de qual nível de depressão você tá, porque a gente fala, né, depressão leve,
leve, moderada, recorrente. Então, todas elas vão ter necessidade de uso de medicação e terapia. Mas a depressão, a gente brinca, né? Os maus do século, depressão e ansiedade. As pessoas têm vergonha, porque quando você fala que você não tem vontade de levantar da cama, porque é um cansaço excessivo, isso é frescura. Não é. A pessoa deprimida, ela tem uma baixa neuroquímica, é fisiológico. Uau. Não é porque ela não tem vontade, ela simplesmente não tem forças às vezes. E se não entrar com uma medicação, menos força ela ainda vai ter. Né? Ela tem uma qualidade de pensamento tão negativo em relação à vida, de pouca validação, de pouca vontade de entender por que ela deveria levantar da cama, que é muito ruim. Então, enquanto as pessoas não pararem de olhar a saúde mental como um problema, as pessoas que sofrem com problemas maiores de saúde mental ou com transtornos dentro da saúde mental, vão continuar evitando o tratamento, o que só vai agravar a situação. Porque diferente de uma dor de cabeça que pode ir embora sozinha, ou de uma dor na coluna que também pode ir embora sozinha, o problema de saúde mental, em geral, quando ele vai virando um transtorno, aumentando a gravidade, ele não vai embora sozinho. Né?